Ok, então vamos falar sobre o que é ser comportável. Ser comportável é termos um método algorítmico e com método algorítmico, portanto, existir um método algorítmico de resolver se nós falamos de um método algorítmico de resolver, isto significa que falamos de uma sequência finita de instruções. E esta sequência finita de instruções tem que ser execuível mecanicamente. Portanto, execuível mecanicamente. Bom, em estudos de David Hilbert, iniciados no século XX, havia este objetivo que era reduzir a matemática reduzir a matemática à manipulação pura de símbolos. E isto era um objetivo que a priori não nos parece ser muito inalcançável. E então aquilo que se pretendia descobrir era queríamos encontrar, portanto, qual o algoritmo que determina a valorização de qualquer proposição matemática. Tivéssemos nós algo assim e então a nossa dificuldade enquanto matemáticos passaria a ser inteiramente a parte de formulação de um problema. Isto era um objetivo bastante sensato, porque se nós temos máquinas capazes de computar, nós podemos criar este método mecânico e usá-lo como fórmula mágica para determinar a valorização de uma determinada expressão. E então propuseram-se vários formalismos. Um dos mais conhecidos e falados são as máquinas de Turing. Estas foram propostas, como o nome sugere, por Alan Turing em 1936. Além das máquinas de Turing, temos também as funções recursivas parciais. Estas de Kurt Gödel, 1931. Temos também o Lambda Calculus. E
foi proveniente de Alonso Church em 1933. Serviu de grande inspiração para as Turing Machines. Temos a lógica combinatória, exato. Esta de Haskell em 1929. E temos também, para elencar aqui 5 exemplos, as gramáticas não restritas. De Noam Chomsky, 1956. Em adição a estas, nós podemos também falar das linguagens de programação, como C, Java, Haskell, etc. Todas estas linguagens de programação são também elas modelos que nos permitem avaliar a computabilidade, ou seja, resolver problemas. Todos estes formalismos, máquinas de Turing, funções recursivas, lambda cálculos, lógica combinatória, gramáticas não restritas e linguagens de programação, todos estes formalismos foram demonstrados serem equivalentes. E ser equivalente é formalismos equivalentes. É no sentido de aceitarem as mesmas linguagens. Correto? Ok. Vamos então falar sobre isto. Isto sintetiza o que tínhamos a dizer sobre ser comportável. Mas vamos então falar sobre a tese de Church-Turing, como ficou conhecida. Tese de Church-Turing. Vamos começar com o seguinte. Um problema efetivamente computável e efetivamente computável é aquilo que nós falamos de
ter um método algorítmico para o resolver. Um problema é efetivamente computável se e só se existir uma máquina de Turing que o resolve. E quando falamos de uma máquina de Turing, falamos de qualquer um daqueles formalismos. Um problema é efetivamente computável se nós conseguirmos ver aceite num daqueles modelos que referimos. E isto eu creio ainda não foi demonstrado. Esta proposição ainda não foi demonstrada. Nós dizemos isto com base na generalidade das máquinas de Turing, de não termos encontrado um modelo algorítmico mais geral que as máquinas de Turing e que quando se chega a algo na pesquisa de modelos de computação suficientemente gerais, muitas vezes é equivalente às máquinas de Turing. E com isto eu digo ainda, um modelo de computação disse universal se todo o problema efetivamente computável o for nesse modelo. Uma forma de fazer uma demonstração destas é conseguir mostrar que podemos simular um outro modelo, por exemplo, uma máquina de Turing, neste modelo que estamos a desenvolver. Problema, por exemplo, nós com C podemos programar um simulador de uma máquina de Turing. Logo dizemos que este modelo é universal, o modelo linguagem C. Mas a parte que nós queremos chegar aqui é perceber que existem problemas não computáveis. E, aliás, dizemos que estes problemas são indecidíveis. Isto é, nós não estamos a dizer que são problemas que não podem ser resolvidos. Nós estamos a dizer que são problemas que dentro de um computador não podem ser representados. Isto é uma ligeira distinção, há uma ligeira distinção entre ambos, porque nós podemos decidir um problema, mas podemos não conseguir representar. Então, primeiro vamos definir o que é um problema, certo? Um problema corresponde a uma linguagem num alfabeto. Nós vamos enunciar este alfabeto como sendo este sigma. E resolver um problema é determinar
se uma palavra pertence à linguagem. E vocês devem estar recordados a essa linguagem. E vocês devem estar recordados que de modelos de computação, vocês devem estar recordados de modelos de computação, que quando temos um alfabeto, nós temos uma linguagem que se define nesse alfabeto e nós queremos fazer, aquilo que nós queremos fazer é verificar se palavras são válidas nessa linguagem, isto é, eu tenho, por exemplo, um alfabeto que tem as letras D, I, O, Q, O. E se calhar tem mais algumas, por exemplo, A, B. E eu posso ter linguagem que diz, linguagem L, que diz, aquelas palavras que constituem esta linguagem são Diogo e DAP. Verificar. E agora, eu surjo com esta palavra P, que é Dio. Bom, eu posso criar uma máquina que verifica se Dio está neste alfabeto. Eu podia ter, eu posso criar uma máquina que representa esta linguagem aqui. Por exemplo, uma máquina simples seria ter este estado inicial, estado S, que consome a letra D, e depois ter duas saídas. Consome a letra D, assim. Assim, e depois aqui ter duas saídas, uma para I e uma para A. E depois, trivialmente, por aqui vai até chegar a O, e então consome todas as letras até O. Isto é um pequeno DFA. E aqui eu posso ter uma que vai até Tab. E lá está, aqui são os estados finais. E a palavra Dio iria por aqui, mas ia parar a um estado no final, porque de facto ia haver aqui um outro estado que ia consumir o O. Aliás, isto é pequeno bastante para eu não ter que fazer esta supressão de passos. Portanto, para deixar isto absolutamente claro, D, O, G, O, Diogo, em que este último O é um estado final. Então, se eu percorresse a leitura da palavra Dio, que é que estamos a testar, eu iria por aqui, iria por aqui e ia acabar neste estado. Este não é um estado final, logo este DFA, Deterministic Finite Automata, este DFA vai rejeitar esta palavra. E então verificamos que esta palavra não pertence a esta linguagem. Por outro lado, se a palavra fosse DAP, ele viria por aqui, ia chegar a um estado final e ia ser aceite. Portanto, os problemas de decisão consistem em termos uma máquina que verifica uma linguagem, que verifica se uma palavra pertence a uma linguagem. E neste caso, a palavra DAB e a palavra Diogo pertencem à linguagem. A palavra Dio pertence a este alfabeto, mas não pertence à linguagem L. Ok.
Vamos então seguir em frente. Então aquilo que nós queremos verificar é a existência de problemas não computáveis, isto é, como é que nós podemos dizer que nem todos os problemas podem ser modelados desta forma. Nós temos uma mão cheia de problemas que podemos modelar desta forma e, de outro modo, nós poderíamos estar convencidos que todos os problemas são modeláveis, assim, são todos representáveis. Mas, de facto, o número... Vou dar de novo a cor. De facto, o número de linguagens num dado alfabeto não é numerável. Isto é, cardinalidade de P Pronto. Estava só a dar um tempo para ver se esta definição vos fazia sentido. Ui. Ups. Ok. Eu quero notar uma coisa, no entanto. Reparem. Uma máquina e quando falamos de máquina falamos de programa, porque as nossas máquinas basicamente verificam se uma palavra pertence à linguagem, portanto são programas. Portanto, uma máquina programa que o resolva pode ser visto como uma palavra num dado alfabeto. O que é que isto significa? Isto significa que só há um numerável
de máquinas. E de facto nós vamos ver alguns problemas e alguns problemas que não são decidíveis. E vamos fazer algumas provas bastante simples e intuitivas disso. Mas assim daqui vimos que a conclusão a tirar daqui é que há mais problemas do que máquinas. Ou que programas. Quais são então corolários daqui? Tem que haver problemas indecidíveis. E pode ser difícil demonstrar que um dado problema é indecidível. Ok, vamos então começar a entrar na parte com mais sumo disto. Ok. Acho que começamos então com Vamos começar com o Hilbert-Hutchinson's Problem. Provavelmente não é este o nome do problema, mas não é assim que se pronuncia o nome, mas em português creio que é problema de decisão de Hilbert. Portanto, Hilbert and problem. Ok. No que é que consiste este problema? Este problema consiste em demonstrar, vamos demonstrar a indecidibilidade dos sistemas formais. Então, o que é que Hilbert perguntou? Hilbert pergunta: existe um algoritmo que para qualquer
para qualquer statement, para qualquer problema, numa linguagem formal, da aritmética de primeira ordem, determina num número finito de passos se este é ou não provável por meio dos axiomas para a aritmética de Peano, com recurso às regras usuais da lógica de primeira ordem. Reparem, quando Hilbert fala sobre um número finito de passos, já estamos a falar sobre uma das propriedades que nós pretendemos ter num algoritmo. O nosso objetivo é que um algoritmo num número finito de passos, em tempo e espaço finito, nos conduza a uma resposta. Bom, tal algoritmo seria útil, correto? Seria muito bom se tivéssemos um algoritmo que nos permitisse fazer tirar este tipo de conclusões. Por exemplo, com este algoritmo, nós poderíamos executar este algoritmo com o seguinte input: para todo k maior que 1, existe P que tal que 2k é igual a P mais Q, e P pertence aos primos e Q também. E com isto nós poderíamos resolver a conjectura de Goldbach conjecture. Isto é, assim resolvíamos a Goldbach conjecture. Lembro que o que esta conjectura nos diz é todos os inteiros pares estritamente maiores que 2 são a soma de 2 primos. É um problema famoso em teoria de números e que ainda está em aberto. Ok. Este problema
de Hilbert foi levantado em 1928 no Congresso Internacional de Matemáticos. E na verdade ele foi apresentado de um modo mais ambicioso, com um sistema formal mais poderoso do que a lógica de primeira ordem. Em 1928, Hilbert acreditava que tal algoritmo poderia ser encontrado. Foi apenas provado errado pelo trabalho de Search e de Turing em 1935-1936, que é o que nós vamos ver. Este resultado de que, aliás, só elaborar umas coisas. Quando falamos em sistemas formais, dedutivo, lógica de predicados, um sistema, ok. Um sistema formal. Porquê é que está a escrever tão fino? Está a perceber. Um sistema formal. Um sistema formal dedutivo da lógica de predicados é, como sabemos, constituído por um conjunto de axiomas e de regras de inferência. Nós vemos isto em lógica, com coisas como a lógica de fits, em que temos um conjunto de regras e fazemos deduções baseadas em axiomas. Isto é, todos os sistemas formais dedutivos têm um conjunto de regras e um conjunto de axiomas, e nós conseguimos, a partir destes, deduzir numa sequência de passos se é um axioma ou se resulta da aplicação das regras de inferência. Portanto, uma proposição é demonstrável num sistema destes se para ela existir uma dedução em que cada passo ou é um axioma ou resulta da aplicação das regras da inferência. Esta é a definição de um sistema formal dedutivo. E a axiomática de Peano, que é o que nós temos aqui em cima, a axiomática de Peano, tipicamente Peano axiométrico, PA, é um sistema formal adequado para a teoria de números inteiros. Portanto, se calhar uma proposição é demonstrável em tal sistema se para ela existir uma dedução em que cada passo ou é um axioma ou resulta da aplicação das regras de inferência. E dizemos então que para a teoria dos números inteiros
A axiomática de piano é um sistema formal adequado. E isto é algo que nós vimos, mais uma vez, em lógica. Ora, Gödel tem um teorema que é conhecido como o teorema da incompletude de Gödel. Onde mostra que existem proposições que não podem ser demonstradas. Nem contraditadas com PA. E assim, este objetivo inicial de reduzir a matemática a um sistema dedutivo formal, a manipulação simbólica, terminou. Portanto, todas as tentativas de reduzir a matemática a este nível caíram por terra desta forma. Depois ficou demonstrado que, de facto, há uma indecisibilidade nos sistemas formais. Ok. Então vamos apreciar o seguinte. Vamos um resumo rápido do que vimos. Nós falamos que em problemas de decisão, um problema de decisão significa que, dado um conjunto S, cujos elementos são estruturas de dados finitas,
de algum tipo, por exemplo, fórmulas de aritmética de primeira ordem, e dada uma propriedade P sobre os elementos de S, uma propriedade de uma fórmula é que há uma prova, por exemplo, propriedade de uma fórmula em que de que tem uma prova. O problema de decisão associado consiste em encontrar o algoritmo que termina com o resultado 0 ou 1 quando para um elemento S pertencente a S e apresenta apenas ou se e só se S tem a propriedade